Muito bem. Estamos começando aqui mais uma edição do nosso Jornal Lateral com meu amigo Zeca Martins. Ô Zeca, Jornal Lateral? A gente corre por fora e eu com meu amigo Tony Vaz, eu já vou de cara dizer o seguinte: este país está cada vez mais avacalhado. A edição de hoje é surreal, porque ontem foi surreal. Entendeu? Como diria o Zé Simão, né? O Brasil é o país da piada pronta. Não é possível, cara. Manda aí, Tony. Vou mandar a primeira surrealidade. Antes deixa eu fazer aqui, render as minhas homenagens à nossa musa eleitoral, senadora Simone Tebet, Nossa candidata a presidente. Nossa candidata oficial aqui do canal à presidência da República, que deu uma butinada no Arthur Lira ontem, com uma elegância que só ela era capaz, né? Sabe? Que Nero estava tocando a lira. Vamos deixar esse louco incendiar Roma enquanto Nero toca lira? Então, exatamente, Nero estava tocando a lira. Aliás, daqui a pouco... E depois ela fez outra. Depois do discurso do Fux, ela falou assim, o Fux desafinou a lira. Desafinou a lira, é verdade, né? Quer ver? Eu vou ligar aqui, vou tentar ligar aqui de novo pro tô com o celular na mão aqui, ligar de novo pro gabinete do Lira. Vamos infernizar esse cara, né? Eu que pago o salário dele mesmo. Só não pode. Engraçado, eu pago o salário do cara e não posso demitir, né? Interessante isso. Ó, diz que tá discando aqui, vamos ver. Tá discando, mas sabe como é que é, né? Aquela coisa aqui. Mas enquanto isso, vamos lá, Tony. Vamos aqui para... O discurso do Lira ontem... Vamos aqui... Não, vamos para o mundo surreal. Vamos para o mundo surreal. Bom, depois eu ligo para o Lira. Vamos para o discurso... O Brasil é surreal. O tal do Zé Trovão, ele disse que vai derrubar o Supremo Tribunal Federal. Ele vai derrubar os 11 ministros e os caminhoneiros vão derrubar. E ele está escondido, ele está foragido. Isso. Só que... antes de derrubar o STF, gente, isso é mentira? Não. É verdade. Antes de derrubar o STF, ele entrou no STF com pedido de habeas corpus. O STF, eu vou te derrubar, mas me dá um habeas corpus aí, caso... para eu ficar livre o suficiente para derrubar vocês. Não, me dá um habeas corpus para eu sair do meu esconderijo, onde covardemente eu estou, aí eu saio do esconderijo com habeas corpus e chego aí para te derrubar. Aqui, esse pessoal come cocô? Não. E tem outra agora. Se eu conseguir, vou mostrar uma foto aqui. Uma faixa na frente de um caminhão, escrito assim, ou para a roubalheira ou paramos o Brasil. Uai, quem está roubando? O mito não parou com a roubalheira? Então. Quem é que está roubando? E ontem eu escutei um seguinte, fora STF e fora PT. Mas o PT já saiu em 2016. Fora PT? Esse pessoal come cocô. Puta, não come. Aí o cara tá lá, ou para a roubalheira... ou paramos o Brasil, quem é que está com a chave do cofre na mão, meu irmão? Exatamente. Não é um mito? Então quem está roubando? É que esses caras são... Quem está roubando? Esses caras são acelerados, né? Eles não... De novo, é 2 neurônios, o Tico e o Teco, quando um funciona, o outro entra em curto. E só mais uma. Ontem surgiu uma fake news entre os caminhoneiros lá em Brasília, que o Brasil tinha entrado em estado de sítio. Teve um que até chorou de alegria. O que o inteligente não sabe é que se tivesse sido decretado o estado de sítio, ele não poderia sair dali. Exatamente. Acabou o caminhão. Joga fora o caminhão dele. Joga fora o caminhão, meu amigo. Porque estado de sítio você não pode transitar, você perde todos os seus direitos civis, é tudo suspenso. Não, o estado de sítio é um negócio absurdamente sério. É que esses caras, os nossos aceleradinhos aí, né? De novo, a turma do Tico e o Teco, 2 neurônios, né? Que quando um funciona, o outro entra em curto, né? Eles, coitadinhos, meu. Eu não sei nem como esses caras conseguem, juro, Tony, com esse padrão, esse padrão de QI, com essa como é que eu diria, envergadura máxima da inteligência que eles têm, como é que eles conseguem dar partida no caminhão deles? Não vou nem hoje é tudo automático. Não dizer dirigir o caminhão, só dar partida. Já exige muito mais do que 2 neurônios.
Porra, eu não entendo, cara, eu não entendo. Eu estou me divertindo, tristemente, sabe? Quer dizer, fazer aqui até um como é que eu diria, um contraponto aqui de ideias, mas eu estou tristemente me divertindo. Tristemente. Só que tem coisa que você tem que rir. O cara tá foragido porque tem uma ordem de prisão do Supremo, o cara tá ameaçando derrubar o Supremo, mas antes ele pede um habeas corpus ao Supremo. Aí é demais, cara. Aí não, isso daí é mais que piada pronta. Isso daí O valentão se acovardou, escondeu e está pedindo o próprio Supremo um salvo-conduto para sair do esconderijo e ir lá derrubar o Supremo. Não dá. Agora, você viver num país, sofrer um golpe de Estado dado por Zé Trovão, aí é misericórdia. Não, aí não dá. Aí chega, né? Haja piada também, né? Quem é que deu o golpe de Estado lá? Um tal de Zé Trovão. Quem é esse cara? É um ninguém que estava escondido não sei onde. Oh, meu Deus do céu, é rapaz. Muito engraçado. Agora, a frase do caminhoneiro, ou para roubalheira ou paramos o Brasil, eu pergunto, meu caro caminhoneiro, quem é que está fazendo a roubalheira? Quem está no poder não é o mito? Quem tem a chave do cofre não é o mito? Quem tem a caneta BIC não é o mito? Quem acabou com a Lava Jato não é o mito? Quem é que está no poder? Ele não é nem o mito, na verdade ele é um minto, né? Esqueceram do N, né? O minto. Mas, agora, Tony, em extensão ao assunto aqui, cara, você viu o Bonner ontem na Globo? E eu vi até gente do UOL e uns caras da esquerda que descem tanto pau na Globo, dizendo o seguinte: a Globo foi a única que desceu o sarrafo com o Bonner, desceu o sarrafo no Bozolino. Tá? Para quem não viu, entra aí no site Jornal Nacional ontem, deve ter lá um recortezinho, né, do que o Bonner falou. Ele pegou pesado, cara. Chamou finalmente a chamada grande mídia, porque tem hora, meu amigo, assim sim, mas assim também não, né? Exatamente. Não, porque grande mídia é o seguinte, cadê as grandes verbas, antes de mais nada? Não, aí vem os bozolinos para falar que a Globo pegou pesado porque acabou a mamata. Então eles estão confessando que a Record não pega pesado porque está na mamata. Exatamente, porque até nisso eles não param para ter argumento. Porque os bolsonaristas que eu conheço enaltecem a Record e chamam a Globo de Globo lixo porque acabou a mamata, agora ela está nervosinha. Fala assim, então você está confessando que a Record está na mamata? Não, aqui não param para pensar. Ora, Tony, eu, modestamente, agora eu vou bancar o metido a besta aqui, tá? Não é meu estilo, mas agora eu vou. Eu, do alto dos meus quase 45 anos de publicidade, eu posso te afirmar uma coisa, cara. O jornalismo de uma emissora, qualquer uma, vende notícia. Mas a emissora em si vende audiência. Entendeu? Eu nunca vi uma emissora, e olha que são muitos anos trabalhando nisso, cara, vendendo ideologia comercialmente falando. O jornalismo deles pode falar lá o que quiser, o que eles gostam, o que não gostam, não vê o cara. Agora, dizer que a Globo... Primeiro que é o seguinte, eu não ganho um centavo da Globo, eu tenho um monte de críticas à Globo também, eu critico todo mundo. Agora, a Globo, ela é um exemplo de profissionalismo em todos os setores, cara. Só quem conviveu, que esteve lá dentro e viu aqueles caras trabalhando, para entender o padrão de qualidade dessa gente. Precisa não, Zeca. Aqui fora, qualquer leigo, eu me lembro dos anos 80, 90, todo mundo tinha um orgulho extremo da Globo, e eu vivo dizendo isso com as pessoas que a chamam de Globo lixo. Eu falo assim, gente, todo mundo sempre teve orgulho da Globo pela qualidade das produções, pela pontualidade que nenhum veículo de comunicação tinha, ela tinha, pela pontualidade, por tudo. A dramaturgia dela é exportada para 90 países, eu não estou falando de 90 cidades, estou falando de 90 países, compra a dramaturgia, as novelas, os programas, tudo, todo mundo. Aí aparece um babaca aí vira Globo lixo. E só que todo mundo que chama de Globo lixo, as pessoas que convivem comigo, vira e mexe e fala assim, você viu ontem aquele negócio na Globo? Fala onde? Natal da Globo lixo? Que você não para de assistir? Tão ruim,
que o cara não para de assistir e ainda assina a Globoplay. Bem isso. Não, eu vou te dar duas informações, são coisas técnicas mas só para você ver o grau de exigência da Globo. Quando você faz um comercial de televisão, você pega a fita não, hoje é digital, né? Mas antes era fita, né? Aquele negócio de vídeo levava lá para a Globo. Antes de ir para o ar, mesmo você estando pagando, tá? Não, tinha que passar pela engenharia eletrônica dos caras, para ver se aquela gravação estava dentro dos padrões de luminância, crominância, não sei o que mais, de áudio. Se tinha que estar dentro do padrão Globo. Era um padrão exigente para burro. Isso é número 1. Número 2, você fez lá um comercial de 30 segundos, você tinha direito a ter uma margem de erro, atenção, tanto no início quanto no fim, de 1/3 de segundo. Eu nem sei que tempo é esse. Você pega um segundo, divide por... Não, eu sei. Eu sei, mas você entendeu? Não dá nem para imaginar. Isso aí eu sei, Zeca. Eu sei que você sabe, mas eu estou falando... Mas não dá para imaginar o que você fala em 1/3 de segundo. Pois é, mas se passasse de 1/3 de segundo, eles te devolviam o material, falava assim, edita novamente, volta, isso, eu vi várias vezes, cara. Mas isso aqui, olha, o tom do azul estourou, o tom do verde estourou, o tom do não sei o que está muito baixo. Não, os caras são rigorosos aonde pode, de um profissionalismo brutal. Eu tive oportunidade de estar, não estou aqui defendendo Globo nenhuma, não. Mas é que o pessoal fala, Globo lixo, é tudo sem saber, que nesses caminhoneiros que não tem a menor ideia do que é legislação, do que é o besta quadrada que vai pedir habeas corpus para o STF, tenha paciência, para ele poder sair e fechar o STF. Quer dizer, essa gente é tão delirante, cara. Tenha paciência. Não pode. Então, veja bem, eu tenho minhas birras com o STF. Tenho. Todo mundo tem birra com tudo. Eu tenho as minhas. Mas, porra, é o Supremo Tribunal Federal. Veja bem, se você perguntar nos últimos 10 anos se eu mais discordo ou concordo com o STF, eu discordo 90% das decisões que ele tomou. Ponto. Mas eu não posso viver como cidadão sem a existência do Poder Judiciário. Claro. Não posso. Sem existência do Poder Judiciário. Aí, o bolsonarista quer dar ao Bolsonaro, quer dar a um ser humano o poder supremo que tinham os imperadores. Isso. Agora, é muita inocência, você não pode dar isso a ninguém, quanto mais a um despreparado desse. Mas é muita inocência você achar que vai dar isso a um homem, seja ele quem for, e achar que o cara vai ser justo. Não, muita inocência, é muita falta do que fazer, falta do que pensar. Falta de escola, meu amigo. Falta de escola. Eles colocaram uma frase lá, né, para fugir com Jota. Não, o filho teu não foge à luta com J. E a luta com acento agudo em vez de ser com crase. Puta. Não, aí é demais, né? É demais. Isso mostra a qualidade que nós estamos vivendo. Falaram da dissolução. A bolsa despencou, ela torrou, despencou, e aí o valor de mercado de várias empresas caiu 200 bilhões de reais. O dólar subiu, disparou. O cara não pensa que essas atitudes que está apoiando um tirano, está apoiando um cara que não tomou medida para salvar o brasileiro da Covid. O cara poderia ter salvo muita gente. Tem um amigo meu evangélico, para variar, e passou uma mensagem para mim: pode ficar em casa, nós vamos lutar pela sua liberdade de expressão. Aí eu respondi assim, desculpe a palavra, eu falei assim, muito obrigado, você acabou de me fazer mijar de rir. Lutar pela minha liberdade de expressão, quem é você, rapaz? Outra coisa, eles não pensam. Um dia o mito fala, grita voto impresso, aí sai, voto impresso, voto impresso, voto impresso. Aí não pegou. No outro, impeachment do Supremo. Impeachment do Supremo, impeachment do Supremo, impeachment do Supremo. Não pegou. Então grita agora, liberdade de expressão. Liberdade de expressão, liberdade de expressão. O cara não percebe. O cara não percebe. Fala assim, meu amigo, você está igual um cachorrinho adestrado. Você nunca tinha pensado em liberdade de expressão. Você nunca tinha pensado em impeachment do STF. Você votou nos últimos 25 anos com urna eletrônica. Inclusive o mito ganhou todas as eleições com urna eletrônica. Até então ela serviu, agora não serve mais.
Para pensar, meu irmão. Não, Você pensar está é muito. pagando para ser Muito. manipulado, você está pagando para ser idiota. Não, de novo, eu achei muito engraçado eles falarem de liberdade de expressão. O que nós estamos fazendo aqui, Tony? Liberdade de Nós expressão. estamos exercendo a liberdade de expressão, nós Acabou. estamos rachando de rir do governo, E de vou, tudo. e vou mais longe. Quando eu fazia faculdade, nos anos 70, olha, nós na faculdade tínhamos um jornalzinho universitário chamado O Calhau. Isso pleno regime militar, tá? Na SPM lá em São Paulo, que era... A gente descia o sarrafo em tudo. Descia o sarrafo na polícia, nos milico, intelectual de direita, esquerda. Chegamos ao prazer de uma vez expulsar o Fernando Henrique Cardoso do nosso auditório, lá é mesmo, mas tudo isso. Tá? Pergunta se alguma vez veio algum milico encher o nosso saco. Ah, Eu, rapaz, nunca me faltou liberdade de expressão, Tony. é. Nunca me Não, faltou. Eu sou um cara da é, comunicação, eu sempre exprimi tudo que eu quis, o que eu, eu não eu, quis. eu Esses babacas. comecei a trabalhar na comunicação em 1984. Sempre falei o que quis, escrevi o que quis, e o Sarney teve um papel importante nessa transição da reabertura democrática, porque o que o Sarney sofreu de crítica e charges irônicas, né, as charges publicadas nos jornais, e Hum. aí chegaram perto do Sarney, os assessores, o presidente, tudo, você quer que tome alguma medida? Acostumados assim, né? Ele falou, não, a medida que eu quero é o seguinte, não haverá uma única repressão às charges que vão fazer de mim, às críticas que vão fazer de mim, porque isso é a democracia. Se eu não quiser isso, eu largo aqui e vou embora para casa. Exatamente. O Tony, eu tive um professor que foi diretor da ESPM, infelizmente já falecido, Nelson Jar Garcia, Jar Garcia. Grande conhecedor de propaganda ideológica, grande conhecedor da propaganda nazista e todas essas coisas assim. Bom, e o Nelson, durante um ano, nos deu aula sobre propaganda ideológica do governo Vargas. Getúlio Vargas, ditadorzão, né? Ferro e fogo. O Getúlio, com aquele, como é que chamava aquele negócio? Departamento de Informação e... Era o DIP, né? Uma coisa assim. É um troço assim. Uma das diretrizes do Getúlio Vargas era o seguinte, libera a piada, libera a charge, libera a gozação. Porque eles entenderam, inclusive, Getúlio Vargas entendeu que esse espírito, como você falou do Sarney, melhorava a imagem dele. Sabe, é o famoso, você ridendo castiga-te mores, né? Você rindo, você castiga os costumes. Não, E você ri. E aqui pronto. tinha o governador Newton Cardoso, O que folclórico. folclórico, o rei das gafes. E depois, aí surgiam na época, 200 piadas por dia sobre ele. Aí uma vez surgiu uma informação no meio jornalístico que, na verdade, ele tinha uma equipe que criava as piadas. Porque Olha só. isso o colocava na boca do povo. Exatamente. E a gente rindo do cara. Grande jogada. Mas veja só, esse tipo de coisa, os bosolinistas, né? Eles não são capazes de entender, cara. De novo, a teoria do Tico e Teco. Dois neurônios. Um funciona, o outro entra em curto. Acabou, O sujeito se diz cristão e defende a tirania. É. Qual é o princípio cristão que o cara tem? É falar, como é que é? O Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, o Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. É isso. Deus, pátria, família. Isso aí. E aí, qual é a prática cristã dele? Outra coisa, o antagonista teve acesso aí a um grupo de Telegram dos caminhoneiros, já falando, esquece esse verme, esse traidor, os caras já decepcionaram. Porque, mais uma vez, pela enésima vez, o Bolsonaro deu linha e abandonou o companheiro na estrada. Nesse caso, literalmente na estrada, né? Exatamente, né? Eu vi esse post. Os caminhoneiros estão assim passados, né? Como assim? O que aconteceu? Oh, meu Deus! Sabe, Jesus nos abandonou. Ficou sozinho, pulou na guerra, a guerra começou e ele ficou lá sem fuzil, sem cantil, sem munição, sem munição, entendeu? E sem rumo. E sem rumo, para que lado que eu atiro? Eu atiro para quem? É para derrubar quem? É o STF, onde é que fica? Oncotô, Poncovô.
Exatamente, né, meu? Vamos contar com o Rodão Covim, né? Dom Covim. Tem que dar risada, meu. É uma pena, porque eles pegam essa. Eu tenho uma teoriazinha minha aqui, aquelas teorias vagabunda, né, que a gente faz toda hora, que é o seguinte: são três níveis. Primeiro, você tem os aproveitadores, né? Tá? Depois, o que são esses caras aí que estão. E no meio, você tem os deslumbrados. Os aproveitadores quem são? Essa turma que está aí, é Bolsonaro, como foi o Lula, essa turma que está lá mamando, né? Zé Disseu, né? Dudu Bananinha, toda essa turma, são os aproveitadores. Depois você tem os deslumbrados. Quem são os deslumbrados? É uma parcela intermediária que entra aí parte da imprensa, no caso da esquerda, a estudantada, não sei o quê, parará. E por baixo você tem a massa de manobra, que é quem paga a conta. Porque os aproveitadores ficam com filé mignon, os deslumbrados ficam com algumas migalhas. E a macacada aqui debaixo da massa de manobra só levam porrada, cara, não sobra mais nada. Você falar aí em pagar a conta e filé, os quartéis do Exército na capital federal, Brasília, estão funcionando tipo a meio expediente por falta de comida no quartel. Comida. Não tem comida. Tem filé para general, tem bebidas para generais. E o mito não abasteceu. O Exército já está falando que enfrenta um desabastecimento. Agora, quando o desabastecimento cai na sede do Exército, que é Brasília, você imagina esses caras que estão lá no meio da Amazônia, tá fazendo sobrevivência de selva, né? Eles falam que é treinamento de selva, treinamento de selva, mas é porque não tem comida, então você se vira na selva. O cara pesca, come macaco, aqueles negócios. Mas que é isso? Cara? Não, isso é treinamento, meu filho. Vai lá, é treinamento. Se vira aí na selva. Agora, o desabastecimento chega na sede, em Brasília. Cadê o mito? Cadê o mito? E a soldadesca indo para casa para comer arroz com feijão que a mamãe fez lá. Se achar arroz com feijão em casa, porque o feijão tá 10 conto. Não é 10 conto de 10 conto. É 10 reais. 10 reais um quilo, né? Aqui na minha cidade, essa semana, aquele saco de 5 quilos em oferta, 5 quilos em oferta, 30 pau. Porque era oferta. Deus, hein? Arroz. Meu, você não está vendendo assim, salmão defumado, patê foie gras, nada disso. Você tá vendendo arroz, cara. É arroz, meu. Não é impossível, mas enfim. A gasolina, eu não estou nem saindo de casa mais, porque eu preciso do carro para tudo. Cadeirante que sou. Eu preciso do carro para tudo. A gasolina 7 conto? Não dá. Mas não? Não dá. Eu só consigo sair um pouquinho porque você conheceu aqui, a cidade é minúscula, né? Então eu vou até ali e volto meio litro, né? Aqui eu paro no sinal vermelho. Quando dá o sinal verde, me dá dó de acelerar o carro, porque a arrancada do carro. A arrancada do carro exige um consumo maior. Exatamente. Dá vontade de xingar o semáforo, né? Se o verde O que você abriu agora, rapaz? Esse sinal está demorando muito pouco. Esse sinal está abrindo muito rápido. Começa a xingar o semáforo, né? Um absurdo. Pois é. E o povo... Agora, um detalhe. Eu estava conversando hoje de manhã aqui com a Lu. Falei assim, olha, foi gente na Paulista? Foi. Foi gente em Brasília? Foi. E aquilo é tudo que o Bozo tem. Aquilo é tudo que ele tem. É tudo que ele tem. Eu pego por mim aqui, eu tenho muito menos pessoas que me cercam, que ainda votam nesse cara, do que pessoas que já estão mandando ele para PQP há muito tempo. Então você vai aí. Ele ganhou aí com 57 milhões de votos, mas nós temos que pensar que o lado de lá teve 44 e os outros candidatos tiveram voto. Então aqui você ganha pela proporção, você não ganha pela maioria absoluta. Ele não teve a maioria absoluta dos eleitores. 44 votou lá no Haddad e os demais votaram lá nos de sempre. Né? Agora, se ele vier, se ele conseguir se candidatar à reeleição, vai ser o fiasco. E aí, meu amigo, não adianta ele ficar... todas as ameaças que ele podia fazer de dar um golpe, ele fez.
E aí, cadê o exército atrás dele? Ninguém é trouxa, Bolsonaro. Ninguém é trouxa, ninguém está querendo. Outra coisa que esses caras, os caminhoneiros, ficam pedindo para parar tudo, que não sei das contas. Sem o Poder Judiciário, só o presidente falar que não vai obedecer à justiça, os investidores racharam fora. Sem investidor, caminhoneiro, você não tem carga para transportar. Será que é difícil entender isso? Você que é balconista numa loja, sem investidor, você não vai ter o que vender na loja. Você vai perder o emprego. Exatamente. Mas o que não dá é que tem alguns caras que são muito burros mesmo. A verdade, vamos falar abertamente, é uma parcela de caras burros, porque não conseguem entender que sem investidor, ele não tem nem o pneu para botar no caminhão dele. Não tem, ele não pode trocar o filtro de óleo, ele não pode não sei o quê, ele não pode fazer manutenção no caminhão, comprar uma lona nova para cobrir a carga, ele não pode nada, ele sem investidor, inclusive, ele não vai ter nem estrada. Ah, mas tem pedágio. Sim, o pedágio cobre a qualidade da estrada que você anda confortável e alegremente com o seu caminhão. Sem investidor não tem nada disso, seu besta com a cara. Ou você que usa a estrada e paga pedágio. Aquela empresa que está ali, para ela se tornar gigante e manter as estradas, elas precisam de um cara estrangeiro que compre ações dela na Bolsa de Valores. Para ela ter dinheiro, para fazer a estrutura, para você passar e você paga, e esse é o lucro dela e é o lucro do cara que comprou as ações. Mas num país que não tem poder judiciário, quando um presidente fala que não vai obedecer, o cara foge pelo seguinte: se ele tiver uma coanga qualquer, ele vai resolver isso aonde? No bico do fuzil? Será que é difícil você entender isso? Pelo amor de Deus. Não dá. É que é uma gente rasa, uma gente primária, infelizmente, mas esse 7 de setembro foi bastante didático, demonstrativo, que mostrou que a base que apoia o Bolsonaro, numericamente, é ridícula. Porque, veja, você botar 100, segundo a Polícia Militar de São Paulo, foram 120 mil caras lá na Paulista. Cara, 120 mil caras na Paulista é o que a Paulista tem todo domingo, né? Ou mais. Pessoas, porque para quem não é de São Paulo, chega de domingo, a prefeitura fecha a cidade para lazer. Então a rapaziada vai andar de bicicleta, vai comprar como é que é, artesanato, vai nos barzinhos, é uma farra aquilo, é uma diversão. Isso a cidade tem normalmente todo domingo ou mais. Então, veja, uma coisa agora, vamos ver agora, dia 12, né, o que o pessoal lá, MBL, vem para a rua e outros haverão de fazer, de botar mais. Mas eu te garanto que será mais do que 120 mil pessoas. Porque 120 mil a Paulista já tem, obrigado. Isso é puta novidade. 120 mil é o dia a dia da Paulista. É igual você falar na China, você virar e falar assim: nossa, essa cidade aqui na China tem 15 milhões de habitantes. Várias cidades na China têm 15, 20 milhões de habitantes, meu amigo. Várias. Exatamente. Lá só tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Um acidente de carro numa esquina da China mata 2 mil pessoas. Tony, ali no centro de São Paulo, em frente ao Teatro Municipal, na Praça Ramos de Azevedo, do outro lado tem o finado Mapping, hoje é Casas Bahia. Aquele ponto ali, pela última informação que eu tenho, passam ali por dia, ali, em torno de 2 milhões de pessoas a pé. Entrando na Barão Tapetininga, vindo do viaduto do Chá e não sei o quê. Cara, entendeu? Então falar de 120 mil pessoas é nada para São Paulo. É nada para São Paulo. Vamos ver agora, domingo, o que os caras lá do outro lado conseguem fazer. Torço para que eles tenham um bom resultado. Acho que terão facilmente mais do que 120 mil pessoas. Aí você fala, mas é cálculo da Polícia Militar de São Paulo, que é do João Dória. Meu, para. Não. O mundo não é tão dicotômico assim, não é tão simples assim. Sabe, a Polícia Militar de São Paulo é séria para a rua. Parece que esse pessoal, eles dão a senha para a gente desistir da conversa, porque quando falam uma besteira dessa, eu já cansei do tal do cuidado, senão o PT volta. Falei, quem está trazendo o PT de volta é o mito. Exatamente, porque ele é um cadáver, né? E se em cima desse cadáver, o que vai brotar? O PT outra vez. Exato. É o mito que está trazendo. Não administra o país, não senta a bunda na cadeira da presidência nem um minuto para administrar,
ele só senta ali para fazer live, para dar entrevista e para insuflar, incitar a crimes, a erros, põe na cabeça. Agora, essa frase na frente do caminhão, ou para roubalheira ou paramos no Brasil, essa para mim é emblemática. Fala, uai, meu Deus do céu, o mito não destruiu a Lava Jato porque não tem corrupção no governo dele? Se você está apontando roubalheira, a roubalheira é de quem? Vai dizer que é do PT? O PT não está mais no poder. Teve roubalheira do PT? Teve, por isso nós o tiramos do poder. Então, o Tony, o pessoal fala de roubalheira, você está aí a CPI da Covid para mostrar uma série de coisas, né? Em relação ao Ministério da Saúde. E os outros ministérios não têm roubalheira? Você acha que infraestrutura, cidadania... Olha, meio ambiente, eu ouvi um levantamento aí de que meu Deus do céu, da Polícia Federal, acho que foi da Polícia Federal, desculpe a imprecisão, mas o fato é o seguinte, mais de 230 milhões de metros cúbicos de madeira cortada ilegalmente que os homens pegaram, foi a Polícia Federal que pegou. Isso dá, entre São Paulo e Campinas são 100 quilômetros, isso dá, de São Paulo a Campinas, um monte de carreta, uma encostada na outra, com madeira em cima. São 100 quilômetros, cara. Isso não, sabe? Madeira ilegal. Aí também tem outra coisa, né? Tá bom, vai lá para fora. O Brasil destroy a natureza. E vocês compram a natureza que o Brasil destruiu, seu bando hipócritas, cínicos. Só existe circo porque tem bilheteria, meu amigo. Exatamente. E não tem corrupção? O delegado que pegou lá uma dessas roubalheiras de madeira, o então ministro lá, o Salles, influenciou e afastaram o cara. Botaram o cara numa delegacia lá em Tiririca da Serra, não sei onde. Afastaram o camarada. Então, agora, eu vou essa frase aí do caminhoneiro, beleza, ou para a roubalheira. Agora, como que você pede para parar a roubalheira e apoia quem está no poder? Agora, Tony, eu vou dizer uma coisa para você. Eu que não sou. Diz que para bom entendedor, meia palavra basta, né? Eu trabalho com livros há muitos anos. Nós tivemos no Brasil Mensalão, Petrolão. Será que a palavra livrolão faz algum sentido? Entendeu? Então, aqui, ó. Ficar quieto, porque... Tá? Mas agora teve o Ivanildo lá, o rapaz, o motoboy lá, que foi chamado na CPI, lembraram do Francenildo. Lembra do Francenildo lá do Sempre é um Wildo, né, cara? É incrível. O caseiro, né? O Francenildo é o caseiro. Isso. O Francenildo, que era o caseiro da mansão lá de prostituição lá do Palocci, né? Tinha os esquemas e tal. Cara, será que na área da educação do Brasil não haveria? Estou só perguntando, não estou afirmando nada. Uma mansão financiada por empresário grande da área de educação eu só estou perguntando, eu sei lá, eu sou meio delirante, para que nas tardes de ócio, né, figurões da República, da área de educação, fossem, sei lá, se divertir um pouquinho com moçoilas dadivosas. E em troca, também alguém poderia colocar umas benesses para não ser obrigado a aceitar aqueles alunos que atrapalham a educação. Isso, exatamente. Vamos segregar os alunos com deficiência. Se você me obriga a aceitá-los, eu vou ter que qualificar meus professores e tudo. Não, dá trabalho isso. Ô, caminhoneiro, presta atenção, rapaz. O meu pai foi caminhoneiro, mas meu pai, aqui, desculpe que eu vou dizer, mas o meu pai foi honrado. Meu pai era um homem sério. Nunca se meteu nessa babaquice. Igual para início de conversa, eu já falei aqui. Meu pai se vestia bem para dirigir um caminhão. Não saía mal vestido, igual sai todo mundo aí descalço, com bermuda para baixo da bunda, sem camisa, sem cinto de segurança. Avacalharam, né? Avacalha não. Meu pai nunca colocou um ribite na boca. Ao contrário, aconselhava os colegas que o faziam. Rapaz, eu sou filho de caminhoneiro, a atitude desses caminhoneiros aí tá me envergonhando.
Hoje eu recebi um post aqui que eu achei demais. Dizia o seguinte: nem no 7-1 eu senti tanta vergonha de vestir verde e amarelo. Porque agora, se você puser uma bandeira do Brasil na sua casa, dá a entender que você está apoiando essa desgrama que está no poder. Tranqueira. Mas deixa eu só fazer uma observação aqui. Você falou do Rebite, para quem não sabe. Rebite é uma anfetamina, tá? São comprimidos de anfetamina que deixam o cara sem sono. Tá? O cara vai dirigindo por 24 horas, 36 horas, 48. Até que tem um detalhe. Chega uma hora que o Rebite, ele corta o efeito instantaneamente, o cara tá lá dirigindo com o zoião aberto assim, ó, e de repente ele, pum, acabou. E aí dá esses acidentes tenebrosos que a gente vê aí, que o caminhão sai voando, não sei para onde. Entendeu? É por isso. Tá? Isso é o Rebite, é uma anfetamina. Mas é isso aí, Tony. Vamos parar. Cultura dica. Sim, senhor. O senhor manda. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Meu amigo Zeca, vinheta rodada, girada, capotada, o escambau. Qual é a cultura dica de hoje? Não sei. Não, calma, eu vou dar uma cultura dica de hoje, sim, senhor, que é uma paixão da minha vida. Só um parênteses, eu vou dar uma cultura dica aqui, que é a que eu dou sempre para quando eu recebo uma mensagem de bolsonarista. Eu respondo assim: vai ler um livro, rapaz? Isso, vai ler um livro. Né? Então já sei o que eu vou fazer. Então tá. Pergunta aí de novo, qual é a cultura dica? Meu amigo Zeca Martins, escritor, editor, filólogo, filósofo, físico, matemático, ajudante de pedreiro, motorista, padre, o que é a cultura dica? Qual é a cultura dica de hoje? A cultura dica de hoje é uma coisa que eu sempre ensinei para os meus alunos quando eu dava aula de faculdade, para escrever melhor, né? Que tem a ver com... Talvez você não queira escrever melhor, mas para quem quer pensar melhor. Eu dizia para eles o seguinte: escreve bem quem lê bem. E lê bem quem lê muito. Por quê? Porque ao ler muito, você começa a criar elementos de comparação. Isso é bom, isso é ruim, você vai refinando o seu julgamento e, por conta disso, você lá na ponta, você vai refinar a qualidade da sua comunicação, do seu texto, seja para um simples e-mail, seja para escrever um livro, o que você quiser. Então fica aí a cultura dica de hoje. Escreve bem quem lê bem e lê bem quem lê muito. Então leia, e lê de tudo, viu, meu? Tudo. E você colocou aí uma coisa importante, você vai estabelecendo critérios de comparação e é onde você adquire a consciência crítica. Exatamente. É onde você não engole a primeira lorota falada por um político. Exatamente. Você vai analisar outra lorota. E aí você vai... Opa, esse cara tá me enganando. Agora, aí eu vou de novo voltar naquela frase. O cara não lê, aí ele coloca lá, ou para a roubalheira, ou paramos o Brasil. E essa é uma frase de apoio ao presidente. Que frase de apoio é essa? Você está chamando o cara de ladrão e está apoiando o cara. Mas ele não pensou nisso. Não, ele não pensou nisso. Esses caras agem, não é nem com o fígado, é com o intestino. É, com o intestino. Mas eu aprendi a usar um pouquinho a vírgula, porque a vírgula muita gente tem problema e tudo. A vírgula é com leitura, muita leitura, muita leitura. Você vai lendo, você fala e você vai... Por fim, se torna automático. Você vai escrever um texto e... Exatamente, isso. E, gente, você que está me assistindo aí, esse cara que está do outro lado aí tem o melhor texto que eu já vi na vida. E eu só trabalho com isso desde 1984, então eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. E eu já li muito também, Então eu sei o que eu estou falando. Tony, você é daqueles caras... Esse monge que está do outro lado. Nada, é exagero seu. É você daqueles caras que leva a sério aquela coisa assim, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Né? Não, te agradeço o elogio, mas não é tanto assim, não. Eu sou daqueles que dizem, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Agora, eu vou dizer uma coisa. Você fala esse negócio de escrever bem, de escrever, eu acho que eu ganhei a vida escrevendo, de fato. Mas o que me deixa muito irritado, quando eu pego um texto de caras grandes de verdade, que eu olho, eu me sinto assim uma bactéria. Eu falo, como é que eu não fui capaz de escrever isso, sabe?
Tem caras aí. Tem uma música do Milton Nascimento, né? Aquelas certas canções que ouço, cabem então dentro de mim. Que perguntar carece, como não fui eu que fiz. Que ele disse que ele estava num avião e ouviu pela primeira vez o Paul McCartney cantando com o Michael Jackson, bonita. Ou seja, na tecla do piano, o marfim, o branco e o preto podem conviver. Por que na vida não podem, né? Aí ele, por que não fui eu que fiz? E, na verdade, é um ciclo, né? O outro olha para uma coisa que você fez, mesmo ele tendo feito algo já extraordinário, você faz uma coisa e ele fala, cara, eu queria ter feito isso. Exatamente. Vai, e assim vai girando, vai girando. O meu finado amigo Roberto Mena Barreto, para quem não sabe, na minha opinião, foi o mais importante publicitário brasileiro de todos os tempos até hoje. Não sei se vai nascer algum outro. Mas o Roberto Mena Barreto, uma das coisas que ele dizia é o seguinte, sabe como é que se reconhece criatividade, não sei o quê? É quando você tem essa sensação. Por que eu não pensei nisso antes? E as grandes sacadas, elas são geniais pela simplicidade. Você fala, é tão simples, por que eu não pensei, ninguém pensou? Mas, Zeca, vamos lá. Vamos rodar a vinheta aqui do X da Kwanga. X da Kwanga, roda! Meu amigo Zeca Martins, um grande pensador. Qual é o X da Kwanga? Meu amigo Tony Vaz, pensador muito maior do que eu. Tá? Mas você é muito mais craque do que eu. Sim, não estou aqui babando ovo, não. Mas o X da Kwanga. X da Kwanga, para de... Você sabe que os romanos tinham uma frase, em latim, que eu acho do caralho essa frase, que é assim, asinus asinum fricat. Em português, isso está traduzido, é um burro coça o outro. Então, asinum fricat. Oi? Então já um burro já coçou o outro aqui, pronto, tá tudo certo. Mas a pergunta é muito simples, Tony. O Brasil tem jeito? Olha, eu fui criado no Brasil do futuro. Eu era pré-adolescente, escutava isso. Adolescente, escutava isso. Jovem, escutei isso. Aí pensei, então o Brasil é para mim, porque eu sou jovem. Já tô com 57, meu brother. Eu sei lá, viu? Eu lamento a falta de expectativa, mas... Olha, cara, o problema do povo, o problema do Brasil é o povo. É o povo, não adianta, é falta de políticas públicas, é falta de não sei o quê. Olha para outras nações que também passaram por problemas e foram resolvendo. Aqui, cara, aqui a gente não quer resolver, não. Aqui, em vez do brasileiro olhar para a política, ele endeusa o político. Isso. Ele endeusa o político. Rapaz, aí não tem condição, cara. Amigo meu vi falando que não, essa roubalheira já estava estabelecida aí, agora o presidente não consegue tirar. Aí vocês querem culpar o presidente por tudo. O cara não viu que esse cara não presidiu o Brasil até hoje? Nada. Esse cara não presidiu o Brasil até hoje. Aí você vê apoio, o cara diz, da próxima vez que tiver uma ordem do Alexandre de Moraes, esse presidente não vai cumprir. E aí o povo vibrou como se fosse um gol numa Copa do Mundo. Ou seja, o que ele falou? O que ele falou para o Brasil inteiro? Ninguém obedeça mais nada. Não, mas e outra coisa, amigo meu que apoiou aquilo tem imóvel alugado. Aí eu falo com ele, meu amigo, se ninguém é obrigado a cumprir a justiça, esse seu inquilino pode fincar o pé lá, parar de pagar o aluguel e não vai sair nunca mais. Um abraço. Aí você chega lá, eu tenho um mandado judicial aqui para você desocupar, mandado de despejo. Ele vai rasgar, não tem mais justiça. É um exemplo que... Mas o cara não pensa. Não, então, mas não. Ô, Tony, o fato é o seguinte, cara, eu não sei, de novo, como eu te disse, existe o DNA de um povo, né? Eu não estou dizendo que nós somos superiores nem inferiores a ninguém, de modo algum. Eu já conheci vários países, eu sei que todos têm virtudes e defeitos, não sei o quê. Mas eu vou repetir uma coisa que sempre me impressionou muito, especialmente nos americanos. Repito, não sou americanista, fique claro isso, tem um monte de críticas aos Estados Unidos, mas tem uma coisa que eles falam com uma galhardia,
com uma elegância. Por que não pode fazer isso? That's the law. Os caras não discutem, isso é a lei. Ponto, acabou, não tem conversa. Ah, mas eu acho. Não, você não acha nada, isso é a lei. Pronto. O americano cumpre tanto, ele leva tão sério a lei, que você chega lá num estacionamento para 10 mil carros, porque lá é bruto, lá é assim. Você chega lá de estacionamento, tem mais vaga do que todos os carros existentes em Água de São Pedro, por exemplo. Por exemplo, Aí você chega lá, estacionar em 90 graus. O cara vira o carro e para entre uma faixa e outra sem comer a faixa. Já o brasileiro não sabe estacionar em 90 graus, ele põe o carro em diagonal, ele ocupa 2 vagas. Isso. E lá a lei, é lei de trânsito, é lei, qualquer lei. É a lei, lei. O americano segue. Por essas e outras, é a potência que é. Goste você dos Estados Unidos ou não goste dos Estados Unidos. É uma máquina de produtividade, de abundância, de tudo e pronto. De tudo. Papo. Ô, Tony, agora, faz menos de uma semana, estou eu caminhando alegremente à noite, né, como eu faço às vezes aqui na cidade, e um sujeito inaugurou um boteco bastante simpático, aqueles que servem picanha na chapa, um negócio bacaninha. E nas 4 ou 5 vagas de automóveis que tem em frente ao boteco dele, o que ele fez? Ele colocou aqueles tambores, tipo barril de petróleo, aqueles tambores imensos, um pintado de cada cor, porque ele deve ter achado bonitinho, e ocupou aquelas vagas. Eu queria saber para quê, porque não foi ocupou, porque tem um outro aqui, que é da cidade, que ele até tem um cargo público importante, que não entendeu a diferença entre patrimônio público e propriedade privada, que é outra coisa também, que já na própria administração pública, nessa cidade tem, na tua tem com certeza, em um monte de lugar tem. Veja, esse outro aí veio e colocou 4 tambores. Para quê? Para reservar vaga para alguém? Não, porque é complicado tirar aquele tambor. Foi só para encher o saco. Aí, este completo imbecil que vos fala aqui, vinha passando uma viatura da Guarda Civil Municipal, eu parei a viatura, cheguei e falei, olha, isso aqui está errado. O cara está ocupando, o cara inaugurou, pô. Eu gostaria de vir aqui, mas não venho mais, porque não venho nunca, porque o cara já... nós vamos ver. Tá bom. E não viram nada. Então, andei mais um pouco lá, volto lá, meia hora depois, estão lá os tambores ainda. Eu peguei meu carro para ir para casa, vinha vindo uma viatura da Polícia Militar. Parei a viatura, falei, olha, eu sei que não é para a Polícia Militar, mas aconteceu assim, assim, assim. Nós vamos lá ver. Tá bom, obrigado, tchau, fui para casa. O que aconteceu? Continuam lá os tambores. Cadê a prefeitura? Cadê não sei o quê? Ou seja, de novo, no Brasil a lei é opcional. Me dói dizer isso, cara. Eu falei isso para uma amiga conhecida minha, que é advogada, outro dia, nossa, isso é um escândalo. Eu falei, como escândalo? Porque é opcional. Ô, Zeca, eu recebi aqui uma multa de trânsito e R$ 104. Então daria para tomar umas 5, 6, 7 Heineken. Ok, fui multado pelo seguinte. Eu tinha que ir num determinado lugar aqui no centro de Coronel Fabriciano. Tinha lá em frente a esse lugar uma vaga de cadeirante, porque cadeirantes frequentam aquele lugar ali por uma necessidade tal dos assuntos inerentes à pessoa com deficiência. Chegando lá, tinha um carro parado na vaga que não era de cadeirante, não tinha credencial, não tinha o selo, não era nada, era de um andante. Aí eu fui obrigado a parar atrás. E aí metade do meu carro ficou no ponto do ônibus. Aí o guarda de trânsito multou meu carro porque a metade estava no ponto do ônibus, tinha que multar. Mas não multou o cara que indevidamente usurpou a vaga de cadeirante. Eu não tinha como parar a 4 quarteirões de distância porque não tem acessibilidade, não tem calçada para eu vir tocar minha cadeira de rodas. Então, veja bem, o cara usurpa o meu direito, me força a usurpar meio carro da vaga do ponto do ônibus. Eu sou multado, ok. Mas quem provocou tudo não foi. Foi. Então, e não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Os carros ocupam indevidamente a vaga de cadeirante e não acontece nada com eles. E outras e tantas vezes, eles me obrigam a deixar de novo a metade do carro para fora, porque é o seguinte, o cara fala que não está na vaga de cadeirante, mas ele deixa a roda do carro dele
no limite. Aí o capô do carro dele me tira 1/3 da vaga e não é multado. Entendeu? Então, ou seja, eu não estou reclamando da multa que me foi aplicada. Eu estou reclamando da não multa. Que não foi aplicada. Que não foi aplicada, a multa que não foi aplicada em quem usurpou o direito alheio, em quem ocupou indevidamente a vaga de cadeirante, não aconteceu nada com ele. Então, meu amigo, eu pago, como pago todos os meus tributos, impostos, taxas, multas, o escambau, que aqui a gente só paga, né? Graças a Deus eu pago tudo. E vamos tocando bonde. É isso aí, meu amigo Zeca. Por isso que eu vou respondendo ao X da Conga. O Brasil tem jeito? Olha, meu irmão, eu não quero ser sem esperança, não, mas eu não vou dizer que ele não tenha jeito. Eu vou dizer que eu e você não veremos isso. Não, exatamente. Eu tenho 5 netos. Eu espero que pelo menos algum deles veja alguma coisa melhor. Repito, outros países têm lá seus defeitos, todos têm, mas uma coisa, repito, aqui no Brasil nós não temos esse sentimento de that's the law. O que é o the law? Não é uma força bruta que vem de cima para baixo, é uma regra de convivência, cara. Isso que o pessoal não entende, que lei é uma regra de convivência, não é uma ordem que veio do poder X, do poder Y, isso é bobagem. Não vou obedecer porque está vindo de cima. Não. A lei, ela nasce de baixo para cima. Exatamente. Agora, como dizia Montesquieu, né, o senhor Charles Louis de Secondat, senhor como é que era? Senhor do Castelo de La Brede e Barão de Montesquieu. Ó que chique, hein, senhor? O vulgo Montesquieu, filósofo das leis iluministas, século XVIII e tal, ele dizia o seguinte: a lei é a relação necessária que deriva da natureza das coisas. Se a nossa natureza não está legal, não adianta você ficar fazendo lei, porque qual é a natureza das coisas aqui? Uma avacalhação. A gente brinca aqui no canal. Avacalhação, a lei não serve. Enfim, agora, a gente pode avacalhar aqui no canal, brincar, essa farra toda que a gente faz. Não estamos incomodando ninguém, quem quiser assistir, assiste. Quem não quiser, se assistir também não sairá prejudicado, porque também você sabe que nós somos cuidadosos até com o que a gente fala. Agora, a lei pública, essa lei de todos, é uma regra de convivência que a gente tem que ser obrigado a obedecer, cara. Porque senão a gente volta para a barbárie, cara. Senão nós vamos virar brucutu. Mas o presidente quando o presidente prega a barbárie... Então... Agora, eu não admito, cara, continuar apoiando depois de você. Eu apoiei o Lula por um tempo, quando eu descobri quem era, pulei fora. Apoiei o Bolsonaro para poder tirar o PT, quando eu vi quem ele era, pulei fora. Agora, isso é a mesma coisa, você começa a conviver com a pessoa, descobre que o cara é um mau caráter, você para de conviver com essa pessoa. Agora, mas tem um detalhe, Tony. Você pensa. Eu li muito, né? Aprendi a pensar. Então fica a dica aqui. Leia. Leia, todo mundo. É isso aí, Tony, meu querido amigo. Aqui, quem quiser dar like aí, ajuda. Isso, é bom. Se tiver gostado e tal, quiser comentar. Essas sacanagens todas que tem aí embaixo. E se não gostou da gente, manda esse vídeo para o seu inimigo que nós vamos encher o saco dele. Isso, ele vai ficar pé da vida, mas ele merece. A gente está aqui para, se puder ajudar a pensar. Isso. Agora, se você acha a gente insuportável, porque você não está conseguindo pensar. Modéstia às favas, né? É modéstia às favas, exatamente. Falou, grande Tony. Um abraço. Amanhã tem mais, até porque... Eu não resisto, eu tenho que falar mais uma. Chegou aqui um post para mim, assim, de um bolsonarista. Um cartaz que eles fizeram, urgente. Aí urgente estava com acento circunflexo. Eu falei, chega. Aí chega. Com essa eu vou embora, Zeca. Um abraço. Tchau.